Esse vídeo eu começo voando esse helicóptero, mas esse não é qualquer helicóptero. Esse aqui é um Esquilo Papa Tango Hotel Yankee Oscar. Esse helicóptero foi do Ayrton Senna, a máquina que ele mais voou. Hoje é dessa empresa táxi aéreo, a Elimarte, e nesse vídeo eu vou contar a história da relação do Ayrton Senna com a aviação. Porque, assim como nós, o Ayrton Senna também era um grande apaixonado pela aviação e se tornou piloto de helicóptero. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Hoje completa 30 anos da morte do nosso glorioso Ayrton Senna, o tricampeão de Fórmula 1, considerado o melhor piloto de Fórmula 1 do mundo. 30 anos atrás, eu lembro perfeitamente como é que foi. Eu tinha de 9 para 10 anos de idade. Você tinha quantos anos? Escreve aí nos comentários se você já era nascido, se você lembra, né, desse trágico acidente que aconteceu com Ayrton Senna. Mas como hoje completa esses 30 anos, o objetivo desse vídeo é prestar uma homenagem ao nosso querido Ayrton Senna. E como aqui a gente fala de aviação, o Ayrton Senna, que era uma pessoa completamente fora da curva, um cara excepcional, também se envolveu com a aviação, também se tornou piloto de helicóptero. Nesse vídeo eu vou contar um pouco a história do Ayrton Senna com a aviação, por onde que ele passou, como é que foi isso, como é que ele se tornou piloto e quais as aeronaves que ele voou ao longo da sua vida. O Ayrton Senna da Silva nasceu no dia 21 de março de 1960 e nasceu nessa região. Ele é da zona norte paulista, muito próximo aqui do Campo de Marte. Na verdade, ele morava a 3 quilômetros aqui do Campo de Marte e é por isso que a estação de metrô que fica aqui perto da linha azul do metrô de São Paulo é chamada de Jardim São Paulo Ayrton Senna. E a história do Ayrton Senna com a aviação já estava no sangue, porque o pai dele, o Milton da Silva, era piloto de avião. E ele voou várias aeronaves, como o Cessna Skyline, também o Piper Comanche, o Piper Seneca 1. Então você imagina, com um pai piloto de avião morando perto do Campo de Marte, aí não tinha jeito, né? O Aerococcus acabou pegando o Senna e ele se tornou apaixonado por aviação desde criança. Na verdade, o Senna, ele já gostava de pilotar máquinas, né? Pilotar qualquer coisa que se movimentasse. Em 1978, quando o Senna tinha 18 anos, ele já tinha o seu certificado de capacidade física, CCF na época, que era emitido pela Força Aérea Brasileira, pela Aeronáutica, que hoje é o CMA, o Certificado Médico Aeronáutico. Naquela época, o Ayrton Senna ainda não tinha tirado nenhum brevet para pilotar aeronaves, mas tirar o CCF, né, já mostra o interesse que ele tinha por aeronaves. Então isso era um sonho que ele realizaria mais tarde. Continuando essa história, sentando nesse mesmo assento que o Ayrton Senna voou por muitas horas de voo. Bem legal. Com 26 anos, o Ayrton Senna estava começando com sucesso na Fórmula 1 e ele já tinha a oportunidade de comprar a sua própria aeronave para se deslocar mais rapidamente. Algo que eu sempre estou falando aqui no Aero por Trás da Aviação, né? As vantagens que a aviação executiva traz para pessoas como o Ayrton Senna, que precisam estar em vários lugares ao mesmo tempo, precisa se deslocar rápido. O Senna, já apaixonado por aviação, entendeu isso e começou a adquirir as suas aeronaves. Com aeronaves, o Senna podia fazer vários compromissos de trabalho e também de lazer, porque aí ele poderia se deslocar rapidamente para o interior de São Paulo para encontrar com a família e fazer outras coisas. O primeiro avião adquirido pelo Ayrton Senna foi um Piper Seneca 3, o Papa Tango Victor Alpha Zulu, e ele deu de presente esse avião para o seu pai, o Milton da Silva, que era piloto. Então, imagina que gratificante o Milton receber do seu filho um avião do modelo que ele já voava. Na época, esse avião entrou como parte de negociação que o Senna fez com um carro, uma Mercedes. Atualmente, esse Piper Seneca está voando numa empresa lá em Santa Catarina. E tiveram vários outros aviões na história do Ayrton Senna. Em 1988, o Ayrton Senna adquiriu seu primeiro jato, um Lear 35 Alpha. E a matrícula tinha muito a ver com o seu nome. A matrícula americana, November 80 Alpha Sierra, de Ayrton Senna. Atualmente esse Lear 35 Alpha tem outra matrícula, November 403 Delta Papa. E ele opera lá nos Estados Unidos em uma empresa de aeromédico. O segundo jato do Ayrton Senna veio em 1990. Ele precisava de um jato maior, então do Lear 35 ele foi para um Hawker 800 XP.
Acontece que ele já precisava se deslocar em voos mais longos, principalmente entre Brasil e Europa. E o Hawker era um avião bom para ele naquela época para fazer isso. Esse Hawker 800 foi muito utilizado pelo Ayrton Senna, principalmente quando ele passou a morar em Portugal a partir de 1991. Porque aí, com o jato já na Europa, ele podia fazer os seus deslocamentos para os grandes prêmios de Fórmula 1 ali dentro da Europa com esse avião. Então acabou ajudando bastante. Esse avião ficou baseado lá na cidade de Faro, no sul de Portugal. Seguindo a mesma ideia de ter as iniciais do Ayrton Senna na matrícula da aeronave, esse Hawker não foi diferente, então era November 125 Alpha Sierra de Ayrton Senna, também matrícula americana. Atualmente o avião está sendo operado lá nos Estados Unidos por uma empresa de táxi aéreo e mudou a matrícula. Se você quiser rastrear esse avião, a matrícula dele é November 257 Papa Lima. Está lá no estado do Texas, nos Estados Unidos. O Ayrton Senna adquiriu o seu turbohélice King Air F90, um avião fabricado em 1985. O avião não estava no Brasil, estava lá fora. Quem foi buscar foi o seu amigo piloto, o comandante Nelson Loureiro. Foi buscar lá na Alemanha. E o objetivo desse avião era ficar aqui no Brasil para que o Ayrton Senna pudesse fazer deslocamentos em voos mais curtos aqui na região. Aqui no Brasil, o King Air recebeu a matrícula Papa Tango Alpha Sierra November, Alpha Sierra de Ayrton Senna e November de Nelson, o amigo dele que trouxe o avião para o Brasil. Atualmente o avião mudou a pintura e está em operação em uma empresa lá em Minas Gerais. Toda essa parte de aeronaves civis que pertenceram ao Ayrton Senna, a gente quis fazer na frente desse helicóptero, o Hotel Yankee Oscar, porque foi do Ayrton Senna, agora está na pintura da Elimarte, mas estou deixando imagens para você ver como que era esse helicóptero na época do Ayrton Senna sem essa pintura. Então, para continuar essa história e falar mais das asas rotativas, vamos embarcar no Hotel Yankee Oscar e fazer um voo para continuar falando sobre isso. O Ayrton Senna era um apaixonado pela aviação de asas rotativas, helicóptero. Ele gostava de pegar o helicóptero no Campo de Marte, da onde a gente decolou agora, e ir até a fazenda no interior de São Paulo, em Tatuí, que fica depois de Sorocaba. Ele também ia com o helicóptero do Campo de Marte para Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro. Para fazer esses voos, ele adquiriu 3 helicópteros, 3 esquilos AS-350. O primeiro esquilo que ele adquiriu foi o Papa Tango November Juliette, fabricado em 1989. Inclusive tem vídeo gravado de 1991 mostrando o Senna pilotando esse helicóptero, mas ele ainda não era piloto nessa época. Esse helicóptero, o Hotel November Juliette, depois foi vendido e adquirido por uma empresa de táxi aéreo. Mas, infelizmente, o helicóptero acabou sendo perdido em um acidente que aconteceu em 1998. Nesse acidente, todos os ocupantes saíram ilesos, mas o helicóptero acabou não voando mais. O segundo helicóptero do Ayrton Senna foi o Hotel November Yankee, fabricado em 1991. E hoje ele está num táxi aéreo lá no Ceará. E depois veio esse helicóptero aqui, o Hotel Yankee Oscar. Esse helicóptero tem uma história muito interessante com o Ayrton Senna, porque foi o helicóptero que ele mais voou. E ele se tornou piloto aqui também. Esse helicóptero foi fabricado em 1993, então já mais de 30 anos de operação. O Senna, ele começou a estudar para ser piloto de helicóptero a partir de 1992. Até então, ele era um grande entusiasta da aviação, mas ainda não era piloto. Gostava muito de asas rotativas, usava esse tipo de aeronave, né? E aí, em 1992, ele resolveu se tornar piloto. Só que nessa época, ele já era tricampeão de Fórmula 1, estava no auge da carreira e ele não tinha muito tempo disponível. Então, não era a ANAC, né? Na época era o DAC, Departamento de Aviação Civil, e as bancas da ANAC aconteciam 4 vezes por ano. Não é como é hoje, que é só agendar e já fazer a banca. Então, ele não conseguia disponibilidade para fazer a banca. Por conta disso, foi a única exceção aberta para o Ayrton Senna tirar a sua licença de piloto de helicóptero. Ele fez uma banca exclusiva para ele, por conta de tempo, disponibilidade de tempo, lá em Brasília. E aí, em outubro de 1992, ele finalmente tirou a sua licença de helicóptero. Ele voou bastante. Já como piloto, essa foi a máquina que ele mais voou. Ele acumulou 101 horas de voo. O checador do Senna, na época, foi o Coronel Fiuza, coronel da Força Aérea Brasileira. Dos 3 helicópteros que o Senna teve, ele pilotou 2. Esse aqui e também o Hotel November Yankee. A última decolagem do piloto em comando do helicóptero Ayrton Senna aconteceu no dia 3 de abril de 1994.
pouco menos de um mês do acidente acontecer. E nesse voo, ele saiu lá de Tatuí, no interior de São Paulo, para pousar aqui, com esse helicóptero, no campo de Marte. Então, até arrepia falar que a gente está reproduzindo uma chegada no campo de Marte 30 anos depois da sua morte, aqui com esse helicóptero, o Hotel Yankee Oscar. Foi exatamente isso que ele fez 30 anos atrás, um pouco mais de 30 anos atrás, porque o último voo foi no dia 3 de abril de 1994. Hoje, esse helicóptero é operado pela Elimarte, que é a grande parceira do Aero por Trás da Aviação, e eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de voar esse helicóptero, que muito em breve vai sair de operação. Já é um helicóptero com mais de 30 anos de história, né, de operação. A Elimarte é uma empresa que abriu as portas para o Aero por Trás da Aviação começar a existir 11 anos atrás, em 2013. Então aqui, ó, voltar na Elimarte, voar o helicóptero do Ayrton Senna. Eu lembro que naquela época, em 2013, esse helicóptero já estava com a Elimarte. Então isso é muito legal, é muito gratificante conseguir mostrar isso para vocês. E dá para ver até pelo painel, né? Esse helicóptero não passou por um retrofit, ele tem o mesmo painel da época que o Ayrton Senna voava, tendo a oportunidade de trazer isso para vocês e levar vocês para voar num helicóptero que o Ayrton Senna pilotou. De fato, estava sentado aqui, ó, no mesmo local que está o comandante Gamberoni, que está levando a gente para voar. Então, era o assento do Ayrton Senna. Gamberoni, qual que é a sensação de você estar pilotando o helicóptero no assento do Ayrton Senna? Ele voava aí. É um privilégio, né? Um privilégio, orgulho, satisfação, emoção muito grande. É uma coisa bem diferente mesmo. Legal, que bacana. Gamberoni, obrigado pelo voo, cara. Obrigado, Fernando. Foi um prazer. Bom, cara. Valeu. Valeu. Muito legal fazer esse voo, ter essa oportunidade e levar vocês com a gente a bordo desse helicóptero. Só que a vida aeronáutica do Ayrton Senna não se limita só na aviação civil, aviões e helicópteros. Ele teve várias experiências legais com a aviação militar. Mas para continuar contando essa história, eu vou até um avião que ele voou, um avião da Força Aérea Brasileira. Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, que fica aqui na Zona Norte, onde tem essa área militar, a linha de manutenção do F-5, e é aqui que está o F-5, Northrop F-5 Bravo, que o Senna voou. Foi nesse avião que ele fez o primeiro voo em um caça militar. Essa pintura é a original do voo do Senna. Na época, a Força Aérea Brasileira tinha essa pintura, hoje ela é diferente, ela hoje tem uns tons mais azul e não tem mais esse bege. Eles escreveram o nome do Ayrton Senna na fuselagem do avião. Atualmente, o avião não voa mais. Na verdade, o avião parou de voar em 1996 e virou um monumento. Esse avião foi fabricado em 1977. E aí, 10 anos depois, em 87, o Senna fez o voo lá no autódromo do Jacarepaguá. Então, hoje ele está numa situação de exposição. O canopy não abre, ele já está lacrado, preservando o que era, né, na época do voo, ali os instrumentos. Não tem mais motor, porque essas aeronaves de exposição, normalmente o motor é retirado e é usado ou para exposição só do motor ou para escola, algo do tipo. Por isso que está tampado aqui na frente. Esse avião tem o tip tank, é o tanque de combustível nas pontas das asas. E tá aqui, ó, F-5 Bravo da Fábio 4803. Para voar essa aeronave tem que ser militar. Então o Senna, ele voou aqui atrás. Esse aqui é o F-5 Bravo, que é a versão biplace. A versão monoplace é o F-5 Alpha, mas o Alpha não veio para o Brasil. E aí as atualizações, depois veio o F-5 Echo, que é monoplace também, e o F-5 Fox, que é biplace. Então tem essa característica. O F-5 tem assento ejetável, estão aqui os dois, e quem vai voar num avião desse passa por uma instrução de como utilizar o assento ejetável. Então o Senna passou por essa instrução. É bem interessante, eu já fiz isso também, né, vendo como é que é, e fica naquela sensação, e se eu precisar puxar essa alavanca aqui? Mas deu tudo certo no voo do Ayrton Senna. O F-5 é um avião de fabricação americana, feita pela Northrop. O primeiro voo aconteceu em 1959. Até hoje, esse avião está em operação em algumas forças armadas do mundo, como a Força Aérea Brasileira. Esse é o assento que o Senna voou nesse F-5. E instrumentos analógicos, né? Estamos falando de um avião da década de 70, ele voou na década de 80. O avião já está há muito tempo parado, desde 1996. É uma pena, né? Não ter como entrar para sentar ali nesse assento.
mas é uma forma de preservação desse patrimônio. Mas eu não vou contar toda essa história sozinho. Vou chamar meu amigo Souza Ramos para falar mais, que ele sabe tudo do que aconteceu com esse avião e o Ayrton Senna lá na década de 80. Tudo Prazer, bem? Fernando. Beleza, prazer. O Souza Ramos, ele é militar aqui do PAMA e conhece bastante a história do Ayrton Senna com essa aeronave, né? O F-5 Bravo é uma aeronave muito icônica para a Força Aérea, porque ela foi responsável em formar todos os pilotos que voariam no F-5 Eco. E durante o grande GP, né, do Rio de Janeiro, que era em Jacarepaguá, foi um momento importante que a Força Aérea chamou o Senna para fazer seu primeiro voo com uma aeronave supersônica. Entendi. Ele nunca tinha voado uma aeronave militar antes, muito menos uma aeronave supersônica. Só que esse voo ele fez antes de ser campeão mundial, né? Isso é verdade. Parece que esse voo abriu portas para que ele pudesse ter ali o seu primeiro título campeão da Fórmula 1. Agora, é interessante como que foi esse voo, porque não foi um voo alto mostrando o avião lá em cima. Ele deu rasante com esse avião no autódromo. Os registros que nós temos é que ele fez 2 rasantes na pista ali do autódromo, né? E depois ele fez uma subida rápida a 20 mil pés e dali o piloto virou de dorso e mostrou para o Senna, né, a grandeza, né, de você voar numa aeronave de caça e o quão pequeno fica ali, né, o autódromo a 20 mil pés e voando na velocidade que eles voaram. Tem registros de o que exatamente ele fez a bordo? Na época a gente não teve nenhum registro, né, de que ele pilotou, mas é de praxe, né, que os pilotos, né, em algum momento ali, né, do voo coloque, né, aquele convidado para fazer, né, sentir os comandos da aeronave, assim como aconteceu com o Senna em 89, porque quando ele voou o Mirage, né, ali sim, né, o piloto contou, né, que o Senna fez 2 rasantes pilotando a aeronave. Então é muita história e mostra essa conexão, né, do Ayrton Senna com a aviação, tanto a aviação civil, que eu já falei até agora, quanto a aviação militar, ter a oportunidade de voar um avião desse. Agora, você falou também do Mirage 3, que acho que é a aeronave que todo mundo conhece que o Senna voou. Tem até o vídeo, né, dele saindo do avião, todo suado, mas aquela não foi a primeira, essa foi a primeira. Em uma aeronave supersônica foi no F-5 Bravo. Eu acho que depois dessa grande experiência de voar num caça, o Senna pegou mais gosto ainda pela aviação, porque nessa época ele ainda não era piloto de helicóptero, né? Ele já tinha os seus aviões, mas aí, aqui, né, tudo muda, tudo é um upgrade. Os tempos passaram, ainda em 1987 o Senna voou num jato de treinamento italiano, o Marchetti MB339, e foi além em 1989. Foi através do Mirage 3 que de fato foi registrado que o Ayrton Senna estava pilotando uma aeronave militar, fazendo passagens lá na base aérea de Anápolis. Muito bom, mas ainda no comando dele o avião não estava supersônico, né? Afinal de contas, para você comandar um avião velocidade supersônica, tem que ter muita experiência no comando do voo, mas o Ayrton Senna voou sim supersônico. E o pedido especial dele, né, que é a passagem, né, para ele sentir a velocidade, porque ele dizia que lá em cima, né, ainda que voando supersônico, ele não conseguia ter essa noção de velocidade. E na passagem, né, que foi feita lá na pista, lá em Anápolis, de fato, a .95 Mach realmente conseguiu entender a velocidade de um caça. Você imagina essa sensação, entender a velocidade de um caça, um cara que é o melhor piloto até hoje que correu em Mônaco. Muitos pilotos em Mônaco falam que você entrar no túnel ali de Mônaco é a mesma coisa você tentar dirigir em altíssima velocidade considerando um dedo de cada lado do carro para bater nas paredes do túnel. Uma curiosidade interessante desse voo do Senna no Mirage é que logo depois da decolagem, rapidinho, eles já atingiram 36 mil pés de altitude, o que dá mais de 11 mil metros, e chegaram a uma velocidade de Mach 1.4. É uma experiência que eu acho que qualquer pessoa gostaria de ter, né? Pelo menos os que são apaixonados por aviação. Mas eu vou te falar uma coisa, não é para qualquer um. Dá para ver a imagem do Senna, ele descendo do avião, né, já todo suado, cansado. Eu que já fiz voos muito mais simples do que um Mirage a velocidade supersônica, é pesado. O cara tem que ter muito preparo físico. Claro que o traje anti-G ajuda, né, mas não consegue
tirar essa sensação, né? E eu acho que o Senna gostou. Tanto é que ele repetiu depois em outro avião, não mais no Brasil. No caso da Força Aérea Brasileira foram esses dois aviões, o F-5 e o Mirage 3. Lá na Austrália, em 1990, ele voou um General Dynamics F-111, um avião da Real Força Aérea Australiana. E aí ele parou com as brincadeiras de voar de caça, voou suas próprias aeronaves, se tornou piloto de helicóptero, né? Continuou na aviação civil, mas voar em 4 caças militares, né, diferentes, um deles de treinamento, que é o Marquette de treinamento, mas uma experiência muito legal. O que é bem interessante dessa história é que você pode ver essa aeronave aqui de perto. No dia 29 de setembro, nós teremos o Domingo Aéreo do PAM-SP aqui na Avenida Brasleme 3258. Nesse momento, Fernando, todo mundo vai poder participar, vai poder tirar uma foto com a aeronave, vai poder também visitar a linha do F-5 e também vai ser um momento muito interessante, porque esse ano o Esquadrão Pampa bateu 100 mil horas de voo do F-5. Você não precisa pagar nada para fazer isso, para vir aqui nesse evento, né? Isso mesmo. É gratuita a sua entrada, mas fica tranquilo, é lá no dia 29 de setembro, o Aero por Trás da Aviação ainda vai anunciar muito, porque nós estaremos aqui também, né? Então, em breve aí a gente passa todas as informações para você poder ter contato com essa aeronave. Muito obrigado, Fernando. Valeu, Ramos. Seja muito bem-vindo e até a próxima. Prazer, até a próxima. Toda essa história chegou ao fim no dia 1º de maio de 1994. Até como eu falei, a bordo do helicóptero, né, um pouco menos de um mês antes do acidente, o Senna tinha voado naquele helicóptero. O Ayrton Senna sofreu um acidente com a Williams lá no Grande Prêmio de San Marino, no autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola, na Itália. A morte do Ayrton Senna não foi só a morte de um piloto de Fórmula 1, mas sim a morte de um herói brasileiro. O processo de translado do corpo do Ayrton Senna foi feito em um Douglas DC-9 da Força Aérea Italiana, saindo de Bolonha, na Itália, e indo até Paris, na França. Em Paris, o esquife do Ayrton Senna embarcou num voo operado pela Varig, um MD-11, Papa Victor Oscar Quebec, no voo 723. Diferente do que eu mostrei no vídeo sobre transporte de esquife num avião, o do Ayrton Senna foi na cabine de passageiros do MD-11, numa área dedicada a familiares e amigos. O avião não foi fretado exclusivamente para transportar o corpo do Ayrton Senna, mas dentro do MD-11 tinha essa área na cabine de passageiros separada para ele. O MD-11 da Varig decolou de Paris e fez um voo direto para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Naquele mesmo ano, em 1994, aconteceram várias homenagens para Ayrton Senna. Uma das mais marcantes foi um helicóptero esquilo que teve a pintura do capacete do Senna e fez um voo no Grande Prêmio do Japão. O helicóptero fez uma passagem sobre o autódromo, pousou e de lá saiu a Viviane Senna, irmã do Ayrton Senna, para receber as homenagens. Inúmeras homenagens ao Ayrton Senna aconteceram ao longo desses últimos 30 anos. E uma bem marcante também foi de um avião, o Embraer E-195 da companhia aérea Azul Linhas Aéreas, que pintou o capacete do Senna na parte da frente, no nariz do avião ali, pegando o cockpit, ideia do meu grande amigo Panda Betting. No dia 24 de março de 2024, um pouco mais de um mês atrás, teve o Grande Prêmio da Austrália e eles mais uma vez homenagearam o Ayrton Senna utilizando um helicóptero esquilo pintado o capacete, né, no helicóptero, repetindo aquilo que aconteceu em 1994 lá no Japão. Então é isso, esse vídeo é uma homenagem ao nosso grande ídolo, Ayrton Senna da Silva. Como aqui a gente gosta de falar de aviação, eu quis trazer essa relação do Ayrton Senna com a aviação, o quanto ele gostava, se tornou piloto, e eu quis trazer de uma forma diferente, mostrando algumas das aeronaves que ele voou, uma que inclusive foi dele, o helicóptero. A gente tentou até ir mais além, trazer outras aeronaves, mas não foi fácil, então eu espero que o que a gente mostrou aqui você tenha gostado e trazer dessa forma, né, voar no helicóptero do Senna, mostrar o caça que o Senna voou, vale pelo menos o seu like e vale que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar nessa homenagem que a gente está prestando ao nosso querido Ayrton Senna. Beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um comentário também. Você vê que eu usei 3 camisetas diferentes, uma para cada ocasião que a gente gravou. Todas elas estão disponíveis na nossa loja Aero por Trás da Aviação. Então tá lá o link na descrição, no QR Code. É isso aí. Até o próximo vídeo.